E a transferência de Andrei para o futebol brasileiro avançou a ponto de o Vasco ter sido notificado pelo Chelsea. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre Fabian Balbuena, que passou a ser alvo de um time da Turquia que quer levá-lo agora. Bora contar também sobre esse papo de que Arboleda pode trocar o São Paulo por um rival da Série A. Falo também sobre o Cruzeiro, mas especificamente sobre D'Alessandro. O ex-meia do Internacional é um dos nomes cotados para assumir um cargo no Cruzeiro. Para completar as últimas do mercado, tem informação importante sobre Guardiola no Bahia, vou te falar sobre Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se você curtiu o vídeo, também deixa like, beleza? Bora começar a passar as informações, não sem antes dividir uma dica importante. Quarta-feira é dia de se dar bem na Betano, a casa de apostas esportivas que é patrocinador oficial de Atlético Mineiro e Fluminense. Partidas não faltam nessa quarta. Tem, por exemplo, Sport Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Carabobo e Atlético Mineiro, Ituano e São Bernardo, El Nacional e Independente Medellín, enfim, várias opções. Queria abrir o jogo do Atlético na estreia do Galo na pré-Libertadores, confronto contra o Carabobo na Venezuela. E aí tem as Super Odds. O que são as Super Odds dentro da Betano? São apostas casadas e criadas pela Betano que aumentam suas chances de faturar. Vou nessa aqui do resultado correto, imaginando que as vitórias do Galo por 2-1, 3-1 ou 4-1 estão pagando R$ 5,40. Estou colocando R$100 para voltarem R$ 540, cotação bem interessante, né? Para participar na Betano é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro e aproveite essa opção, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, várias informações, a primeira delas sobre Pedro. Atacante que deixou o gramado na partida contra o Independente Del Valle, derrota do Flamengo por 1-0 no Equador, sentindo dores musculares. Ele vai passar por exames médicos e passou a ser tratado como dúvida para a partida de volta na próxima terça-feira. Vale a lembrança de que o Flamengo encara o Botafogo durante o fim de semana com um time possivelmente reserva. Quero contar também que 4 jogos da Copa do Brasil nessa quarta-feira não tem transmissão de TV. É que os responsáveis por transmitir o campeonato, a Globo e a Amazon, não quiseram exibir esses jogos e também não permitiram aos clubes que fizessem a transmissão em seus canais no YouTube. Jogos que não terão transmissão e ficaram descobertos: Falcon e Volta Redonda, Nova Mutum e Londrina, Caucaia e Tombense, São Francisco e Piranga. Fazia tempo que a gente não tinha jogos sem transmissão, né? Para fechar o giro de notícias, contar que o Santos já cogita estender o contrato de Lucas Lima depois das primeiras boas partidas do meia. O vínculo atual se encerra em 4 de maio. Ele ganha só R$100 mil mensais. Há a previsão de renovação automática caso ele complete em 60% das partidas do Santos mais do que 45 minutos, mas há uma corrente dentro do Santos que já entende que é hora de renovar o contrato porque o Lucas Lima tem dado conta do recado. E você, o que faria em relação ao meio atacante? Bora de notícia exclusiva agora. Quero contar que Andrés D'Alessandro pode pintar no Cruzeiro, mas calma, não se trata de uma contratação para fazer do D'Alessandro jogador. Ele já se aposentou na temporada passada, jogador histórico de Inter e River Plate. A ideia do Cruzeiro é contratá-lo como coordenador de futebol, mais ou menos na função que em outros tempos era exercida pelo Tim. Posso assegurar para vocês que já existiram 2 encontros pessoais entre a cúpula do Cruzeiro e o D'Alessandro, dali que decidiu morar no Brasil desde que se aposentou e está estudando para atuar do lado de fora do campo nessa área de gestão, de cuidados com o departamento de futebol. Ele seria um elo entre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores, cara de enorme capacidade dentro do vestiário. O martelo só não foi batido ainda porque existem algumas discordâncias em relação a alas da diretoria do Cruzeiro sobre essa contratação, mas o Paulo André, que está tocando, o Paulo André é o braço direito do Ronaldo, e está tocando essa negociação. O Paulo ficou bastante bem impressionado com as primeiras rodadas de conversa. Qualquer avanço nessa história e eu conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Chelsea, o Andrei, o Palmeiras e agora o Vasco. A notícia dessa quarta-feira dá conta de que o Vasco foi notificado pelo Chelsea a respeito da volta do atleta ao Brasil. Por que isso acontece? Porque Palmeiras e Chelsea avançaram em relação ao empréstimo do Andrei. E o Vasco tem a preferência do retorno. E aí, para não descumprir o contrato, o Chelsea é obrigado a avisar o Vasco de que está negociando o atleta. O que o Vasco vai fazer? Vai tentar compor uma proposta que possa ultrapassar do Palmeiras. Mas
Só para lembrar, se o Chelsea emprestar o Andrei para o Palmeiras, o Chelsea não resolve o seu problema, que é de colocá-lo para jogar na Libertadores da América, para que ele obtenha pontuação e possa voltar à Inglaterra num futuro não tão distante, com visto de trabalho, a permissão para trabalhar na Premier League. O Chelsea busca um clube brasileiro que vá disputar a Libertadores, e essa competição garante uma pontuação importante. E é isso que o pessoal do Vasco, ou melhor, o pessoal do Andrei e também o Chelsea vai alegar nas negociações com o Vasco. Não podemos emprestar para vocês, senão a gente não resolve o problema, ele vai continuar sem poder atuar. O Vasco vai fazer sua parte, vai tentar fazer uma oferta, mas diante desse cenário, o tudo leva a crer que o Andrei será anunciado muito em breve como reforço do Palmeiras, empréstimo até dezembro. Caso ele seja resgatado pelo Chelsea na metade do ano, o Palmeiras fica com 1,5 milhão de euros. Em relação ao Mundial, essa era uma das discussões. O Brasil disputa no fim de maio, início de junho, o Mundial Sub-20. O Chelsea gostaria de fazer com que o atleta estivesse em campo. Ao que parece, o Palmeiras cedeu a esse pedido. Isso ainda estava sendo debatido, mas as conversas avançaram. E aí, só para contextualizar, quando o Chelsea notifica o Vasco, ele faz isso por uma questão burocrática. Só para não correr o risco de viver, por exemplo, o que o Santos passou tempos atrás quando vendeu o Gabigol à Inter de Milão. A prioridade era do Barcelona e o Santos não comunicou ao Barcelona que estava negociando o atleta. Por isso, a FIFA decidiu punir o Santos na oportunidade em quase 20 milhões de reais. Então, para não infringir essa regra, o Chelsea notificou o Vasco, mas é de se imaginar que dificilmente o Vasco vai conseguir contratar o volante de só 18 anos de idade, um baita reforço. Hora de falar sobre Balbuena. O zagueiro paraguaio que vive momento de baixa no Corinthians, perdeu a condição de titular, tem ficado na reserva de Gil e Bruno Mendes. A informação que vem da Turquia, de vários jornais por lá, é de que o atleta interessa ao Besiktas. E mais, o Besiktas estaria disposto a levar o Balbuena agora. Janela de inscrições na Turquia, ao contrário de vários outros países por lá, foi estendida até 5 de março, ou seja, os clubes turcos ainda têm uma folguinha para conseguir fechar com o atleta pelo menos 2 semanas. Para que o Besiktas pudesse contratar o Balbuena, seria necessário que o Romain Saiz, que tem proposta para deixar o clube, tivesse essa negociação confirmada. Imagino que o Corinthians nem vá fazer tanto esforço para segurar o Balbuena. O Balbuena pertence ao Dinamo Moscou, da Rússia, o contrato de empréstimo até a metade do ano, e o Corinthians não vai admitir publicamente, mas topará ceder o atleta no fim do contrato. Não vai fazer esforço para prorrogação do empréstimo ou para compra em definitivo. A avaliação é de que é um jogador que custa muito caro e tem dado um retorno baixo. Salário na casa dos 800 mil por mês, um dos maiores do elenco alvinegro. Diante desse cenário, se o Besiktas de fato fizer uma proposta oficial para levar o jogador agora, o Corinthians deve aceitar e depois vai buscar um zagueiro no mercado mais barato e mais jovem. A ideia também é rejuvenescer o elenco e ao mesmo tempo garantir economia nos cofres. Afinal de contas, qualquer economia é super importante. O que o Corinthians não pode se esquecer é de renovar o contrato o mais breve possível do Bruno Mendes, atleta que havia sido comprado do futebol uruguaio por 17 milhões de reais, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. A partir da metade do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Quero falar agora sobre Luiz Adriano, novo reforço do Inter. O Antalyaspor da Turquia já topou liberá-lo e o Luiz Adriano aceitou condições extremamente benéficas ao Inter no atual contrato. O vínculo vai começar agora e se encerra em junho do ano que vem, podendo ser prorrogado a dezembro do ano que vem, caso ele alcance uma determinada meta de jogos. Mas o melhor vem agora. O salário do Luiz Adriano não é novidade para ninguém, 250 mil reais por mês. Muito menos do que 1 milhão de reais por mês a que tinha direito nos tempos de Palmeiras, era um jogador super valorizado. O Luiz pode aumentar esses vencimentos desde que esteja em campo. Cada 45 minutos de jogos que ele participar, lhe garantem 25 mil reais. Ou seja, o Luiz Adriano começou como titular uma partida e saiu no intervalo, disputou os 45 minutos, tem mais 25 mil reais na conta. Luiz Adriano começou no banco, entrou no intervalo, jogou todo o segundo tempo, tem mais 25 mil. Se ele começa no banco e entra aos 10 do segundo tempo, não completa os 45 minutos, ou seja, não tem direito a esse bônus. No melhor dos mundos, caso consiga jogar 8 partidas cumprindo essa meta dos 45 minutos, ele tem mais 200 mil reais na conta. 200 mil mais os 250 mil fixos são 450 mil reais, que fazem com que os seus vencimentos comecem a ficar um pouco melhores na comparação ao dos tempos do Palmeiras. E nessas condições, você contrataria o Luiz Adriano? Use o espaço para comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Guardiola no Bahia. Informação do Paulo Vinícius Coelho dá conta de que o Bahia pretende trazer o Guardiola no mês de julho para uma série de palestras em Salvador. A ideia é aproximar o cara que é o grande nome do Grupo City no mundo de um dos clubes que integram o conglomerado. O Bahia é o segundo clube em importância do Grupo City Football Group.
só atrás do Manchester City. Guardiola, que já fez uma série de palestras em várias partes do mundo, recentemente inclusive esteve em Buenos Aires, e o Bahia tem tentado formular uma situação para que ele possa fazer essas palestras, agora não em Buenos Aires, mas em Salvador, com direito à passagem pelo Bahia, para conhecer o CT, para dar dicas, enfim, para participar desse processo que seria extremamente interessante e inteligente, ainda que seja algo rápido, ainda que seja algo pequeno, só de ter a oportunidade de contar com um cara do tamanho do Guardiola, com o conhecimento dele, certamente as pessoas do Bahia que pudessem estar perto dele aproveitariam bastante. Quero falar agora sobre a Arboleda e a chance do zagueiro equatoriano de 31 anos de idade trocar o São Paulo por um rival, no caso o Cruzeiro. Formação da Rádio Itatiaia, trazida nessa quarta-feira, dá conta de que a Raposa escolheu o Arboleda como substituto para o Eduardo Brock. Você sabe que o Brock foi jogar no Cerro Porteño, embora ainda não tenha conseguido ser registrado por conta de questões burocráticas. Não houve a liberação no Brasil e a inscrição no Paraguai. Ele corre o risco de ficar de fora das duas fases preliminares. Já perdeu o jogo dessa terça-feira em que o time dele, o Cerro Porteño, venceu por 1-0. Vitória importante fora de casa, agora o Cerro joga na próxima semana, precisando se classificar para pegar possivelmente o Fortaleza no último mata-mata antes da fase de grupos. Mas voltando ao Arboleda. O Arboleda tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. Esse contrato foi renovado no início do ano passado. E por lá, o Arboleda ganha na casa dos R$500 mil por mês. Confesso para vocês que fiquei surpreso com a notícia da Rádio Itatiaia, super bem informada sobre as coisas dos clubes grandes, mas não há nenhuma possibilidade, na minha visão, de o Arboleda ser contratado pelo Cruzeiro diante das questões financeiras que envolvem a situação. São Paulo certamente exigiria uma compensação financeira para liberar o equatoriano. Primeiro ponto. 3, 4 milhões, 2 milhões de dólares, certamente uma quantia importante por um atleta que é titular absoluto desde 2017, quando foi contratado. Segundo ponto, São Paulo acabou de conseguir o aumento do número de estrangeiros, aquela permissão que era de 5 passou para 7, então a Arboleda vai deixar de ser um problema a partir do Campeonato Brasileiro. Terceiro ponto, o salário. Se ele ganha na casa dos R$500 mil por mês no São Paulo depois da última renovação do contrato, como é que o Cruzeiro vai contratá-lo, levando em consideração que acaba de perder o Brock exatamente por conta da questão financeira? O Brock ganhava 100 mil por mês e ele preferiu ir para o Porteño, onde vai ganhar 260 mil mensais. O Brock vai ganhar no novo time metade daquilo que o Arboleda ganha no São Paulo. Então, do ponto de vista financeiro, esse negócio é absolutamente inviável, que o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado para encontrar um substituto para o Brock. Certamente isso é real, mas duvido que esse substituto seja o Arboleda. E você, o que pensa sobre essa história? Estou curioso para saber a sua opinião. Não esquece de deixar like, compartilhar, seguir, aquela coisa toda e voltar às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!